Em geral, as revistas científicas elas adotam um fluxo de publicação que busca garantir a qualidade do que é efetivamente publicado. Isso passa por uma função inicial que é a de desk review, onde os artigos que são submetidos à revista eles são filtrados para se verificar se o tema abordado pelo artigo está em consonância com os temas publicados pela revista. Outra função do Desk Review é verificar, de maneira geral, se o artigo ele segue os parâmetros convencionais para um artigo, ou seja, tem o resumo, introdução, revisão da literatura, metodologia, apresentação de resultados, conclusão, bibliografia, ou seja, se ele tem uma estrutura, não necessariamente essa, mas uma estrutura que seja condizente com um artigo científico, e faz uma avaliação geral sobre a qualidade do que está sendo oferecido, para a publicação, e verifica se o tema, mesmo que seja aderente ao que a revista publica, se ele é um tema contemporâneo, que ele tem algum interesse para o público científico ao qual a revista se destina. Caso o artigo seja recusado, o Desk Review informa isso para os autores, mandando uma mensagem. Caso ele seja aceito, igualmente, os autores devem receber uma mensagem mostrando que o artigo passa a seguir um fluxo normal, que na sequência é a designação de pareceristas, normalmente são 2 pareceristas, num esquema que a gente chama de Double Blind Review, ou seja, são 2 pareceristas que não sabem quem são os autores do artigo, e os autores do artigo não sabem quem são os pareceristas. Isso para garantir uma isenção, nos pareceres. Os pareceristas eles vão apresentar sugestões para melhoria do artigo, verificar pontos que precisam ser melhor esclarecidos, sugerir, por vezes, bibliografia adicional. E caso os 2 pareceres eles sejam condizentes, olha, pode-se publicar o artigo mediante tais modificações, isso é submetido aos autores. Os autores eles podem ou não concordar com as sugestões apresentadas pelos pareceristas, e caso eles não concordem, eles justificam isso e devolvem o artigo para o editor, falam, olha, tais modificações nós efetivamente seguimos, fizemos, e essas outras sugestões nós não concordamos por tais e tais motivos. Pode ocorrer uma divergência entre os pareceristas. Um parecerista ele diz que o artigo está muito bom e que com pequenas modificações ele pode ser publicado, e um segundo parecerista ele pode rejeitar o artigo. Mesmo tendo passado por esse filtro inicial do Desk Review, pode ser que o parecerista chegue e fale assim, olha, não há qualidade, ou a metodologia está falha, enfim, pode indicar ali os problemas que levem à rejeição do artigo. Nesse caso, havendo esse tipo de divergência mais significativa entre os pareceristas, é feito o desempate por um terceiro parecerista. Então, tudo isso depois é consolidado, enviado aos autores do artigo para que eles se posicionem. Depois que o editor ele recebe essas modificações, as modificações que foram acatadas, aquelas que foram rejeitadas, mas com justificativas, ele normalmente submete aos pareceristas novamente. E aí existe um problema, porque nem sempre o parecerista que foi utilizado numa primeira versão do artigo, ele está disponível para fazer essa nova revisão. Então, muitas vezes, quem verifica
se as modificações elas foram aceitas ou não, foram acatadas, se houve uma melhoria no artigo, às vezes é o próprio conselho editorial, corpo editorial, que é composto por especialistas, né, uma série de especialistas na área de atuação da revista, né? São os editores adjuntos, os editores associados que podem fazer esse papel para ganhar tempo. Finalmente, o artigo, chegando a um bom nível de qualidade, ele é aceito e o editor ele programa a publicação do artigo. O que tem acontecido ultimamente é a publicação em fluxo contínuo, ou seja, a partir do momento que o artigo está pronto, está liberado, ele já vai para a sua versão online, sendo cada vez mais rara a publicação de material impresso. Então, boa parte ou a quase totalidade das revistas, por assim dizer, elas optam pela publicação online e não esperam fechar uma edição específica para que todo o material seja liberado. Claro que todo esse fluxo ele pode ser muito demorado. Há revistas que demoram aí, às vezes mais de um ano para cumprir todas essas etapas, porque há pareceristas que se comprometem em avaliar o artigo, mas acabam demorando muito tempo. Então, há revistas que, passado algum tempo, substituem o parecerista, né, mandam uma carta educada para o parecerista falando assim, olha, percebemos que você deve estar com um fluxo muito grande de trabalho, não conseguiu atender em tempo as nossas solicitações e nós optamos por indicar uma pessoa, né, um novo pesquisador para fazer a avaliação do artigo, esperamos contar com você em uma próxima oportunidade, coisas desse tipo, tá? Mas realmente pode haver uma demora significativa. É claro que, dependendo do prestígio da revista, esse fluxo ele pode ser muito rápido. Então, se uma pessoa, um grupo de pesquisadores submete a uma grande revista internacional, o Desk Review costuma ser muito rápido e também os pareceristas, eles acabam atuando muito rapidamente porque é uma honraria, né? Um reconhecimento você ser chamado para dar parecer, por exemplo, para uma revista como a Science, como a Lancet ou a Nature, né? Então, esses fluxos acabam sendo muito rápidos. É fácil perceber isso pelas publicações das revistas médicas recentemente a respeito das pesquisas com Covid. Né? Pesquisas que foram desenvolvidas rapidamente, chegaram rapidamente à comunidade internacional, porque isso tinha, obviamente, uma relevância muito grande de disseminar essas informações para toda a comunidade. Mas o fluxo ele pode ser demorado em função desse problema com os pareceristas. E veja, tudo isso é custeado, em geral, pela própria revista, ou seja, a revista costuma contar com o apoio de secretarias, né, da instituição onde ela está inserida, mas também tem sido muito comum agora as revistas cobrarem ou uma taxa na submissão, ou seja, ao submeter o artigo você paga uma determinada taxa, ou quando o artigo finalmente ele é selecionado, antes dele ser publicado, também as revistas cobram uma taxa, porque há todo um trabalho de editoração, que é extremamente importante, há um trabalho de revisão em português, em inglês, muitas revistas nacionais estão optando pela publicação em inglês também, para aumentar a visibilidade internacional, então, obviamente, tudo isso tem um custo, então, hoje tem sido muito comum que as revistas ou cobrem na submissão, no momento que você envia o artigo, ou antes do artigo ser publicado.